Do Senhor a todos, amém. Que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada, já que o Senhor te alcance aonde quer que você estiver, né? Desde o Monte Sião até onde você estiver, do lugar santo até onde você estiver, na rua, se você estiver viajando, nas estradas, na empresa, né, na roça, na UTI, no hospital, na cadeia, onde quer que você estiver, que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e te prospere, em nome de Jesus, amém? É sempre uma alegria recebê-los aqui, tê-los aqui conosco, em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Você é muito especial para Deus. Que Deus te abençoe grandemente aí em nome de Jesus. Aqui deixa eu te dar outra boa notícia, né? 1 Coríntios capítulo 12 diz assim, olha, os desigrejados, né? Os sem igreja, assim como o corpo é uma unidade, né? Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Nós temos um único Deus, né? Deus é um só, né, irmãos? A palavra, mas a minha religião, a minha Bíblia, mas olha, Deus é um só. O que nós lemos agora, em qualquer outra parte do mundo, pode ler em inglês, em japonês, em aramaico, em grego, em alemão, em outras línguas, vai ler a mesma coisa. Na sua língua original, né? Mas vai ler a mesma coisa. E vai interpretar aí a mesma coisa, né? Então, assim, o Espírito Santo, Deus não é Deus de confusão, nem de contenda, nem de destruição, né? Deus, ele nos alerta tudo primeiro, né, irmãos? Ele fala conosco tudo primeiro. Então, se nós errar, nós erra sabendo, né, o que não é para fazer. E a gente sabe quando a gente está errando, né? A gente sabe quando a gente está se inclinando para o mal, está se inclinando para longe de Deus, né? Aqui, olha, a palavra de Deus diz assim que muitos, né, expressam assim, acredito em Deus, tenho fé nele, mas não preciso frequentar nenhuma igreja. Posso servi-lo de minha casa mesmo, né? Quantos se enganam com esse entendimento, né? Se deixam enganar com esse entendimento, declaram que não querem compromisso com Deus, né? Porque quando a pessoa fala isso, né, irmãos? Deus não permitiu construir o tabernáculo, Moisés construiu o tabernáculo para ele ficar vazio, né? Deus não deu tanta sabedoria para Salomão para construir o templo para ele ficar vazio, né? Deus permitiu o tabernáculo para que o povo tivesse um lugar para adorar, né? Um lugar ali para glorificar o nome santo. E o tabernáculo era um templo móvel, né? Onde eles iam, eles montavam o tabernáculo, né? Então, assim, tinha um lugar para adorar esse Deus maravilhoso, né? E Deus aí permite os ministérios, né, irmãos, as igrejas, os templos, para ter um lugar para você adorar. Então, assim, não tem desculpa. Quantos que estão me ouvindo têm um templo perto da sua casa? Às vezes no mesmo quarteirão, ou no quarteirão de cima, ou bem próximo da sua casa, e você não vai. Você endurece o coração. Você não se sujeita para ouvir uma palavra de Deus. Talvez as coisas estão acontecendo aí de mal a pior na sua vida, mas você não se mexe. Você não se move, você não se comove. Você não tem, você está com o coração endurecido. E Deus fala assim, olha, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais.
Por quê, irmãos? Porque, irmãs, porque Deus resiste aos soberbos. Deus vai ser implacável com você também. Deus vai aí bradar até você se quebrantar. Porque Deus muitas vezes prefere nos ferir do que nos perder, né? Então que nós possamos aí entender, né, que Deus, Ele nos ama e tem um propósito, e Deus quer que você frequente, né? Deus quer que, aqui olha, em Hebreus 10, 25 fala assim, olha, eu vou ler o 24 também, diz assim, olha, consideremos nós também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então assim, a gente tem que, né, falar para os irmãos, para as irmãs, né? Para estimular isso. Olha, você venha congregar conosco. Olha, venha ficar conosco, venha ouvir uma palavra. Salmo 124, se não me engano, fala assim, olha, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Que é um convite maravilhoso. Quando uma pessoa te quer bem, irmãos, mesmo que você não conhece ela, ela vai te convidar para ir para uma igreja ouvir uma palavra. Aqueles que não te querem bem, vai te convidar para barzinho, vai te convidar para boate, vai te convidar para as orgias da vida, né? Para fumar, né? Para beber. Mas aqueles que te querem bem, assim como nós, né? Venha para a igreja, nós fazemos um convite todo dia, olha, venha ouvir uma palavra, né? Venha ouvir uma palavra de Deus, porque, irmãos, não é nós que fazemos a obra, é o Senhor que garante a vitória para nós, é o Senhor que faz a obra, né? Olha, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Paulo, Deus usando Paulo para falar, olha, não deixa de congregar, não deixa de ir para a igreja, não deixa, né? Vírgula, como é o costume de alguns, quer dizer, você que está praticando isso já está errado, né? Você já está no lugar escorregadio. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, nós temos que te alertar, irmão, que Jesus está voltando, né? E se ele te pegar você fora do templo, fora da presença de Deus, desligado das coisas de Deus, irmãos, o templo em si ele não salva, mas ele vai nos ajudar a nos aproximar de Deus, vai nos ensinar a ter comunhão, a perseverar aos mandamentos, né? Você vai ter acesso às regras, e todo lugar tem regras, e você tem que obedecer às regras, né? Senão você não cabe no lugar. Você não tem vida com Deus. Então, assim, Deus falou assim, está chegando o grande dia. Então, assim, admoesta, né? Chama a atenção das pessoas para elas estarem preparadas, para elas se posicionarem em Deus. Porque ai delas se elas ficarem, ai delas se elas estiverem longe, ai daquele, né? A Bíblia diz, o ai de Deus é doído, né? Deus não tem, irmãos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso, não se iluda, né? Deus não tem compromisso, né? Não é porque morreu, vai para o céu, né? Se não teve vida com Deus aqui na terra, a pessoa ignorou, praticou coisas ruins, ela estava no vício, estava na bebida, estava, né, aí na maldade, estava longe de Deus, não queria... Irmão, dificilmente ela vai ser salva, né? Dificilmente ela vai entrar no reino de Deus, dificilmente, né? Então, assim, né, a Bíblia é bem clara, né, irmãos? Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Ou você é de Deus ou você é do inimigo, né? Olha, mas aqui fala que quem... Olha, né, irmãos? Né, olha, quando... Imagine aqui, né, olha, pergunta, o que acontece com quem perde um dedo, né? Essa pessoa fica desmembrada e o corpo todo sofre com dor provocada pela amputação. Olha que terrível, né, irmãos? Você perdeu um membro do corpo, vai te fazer falta, muita falta, porque Deus nos faz perfeitos, né? Tudo
tem uma utilidade no nosso corpo, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, a boca para falar, né, irmãos, né? O cabelo para proteger o nosso couro cabeludo, né? Então, assim, os cílios para proteger os olhos, as unhas, né? Deus é maravilhoso, Deus fez tudo no lugar e tudo perfeito, né? Então, se você perde um membro, vai te fazer muita falta, né? Olha, e fica preto, começa a cheirar mal e apodrece, então só serve para ser descartado. Olha que terrível, né? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Paulo diz que em várias cartas que a igreja é o corpo de Cristo. E ele usa essa metáfora para que todos entendam a unidade dela. Quem está ligado ao corpo tem a vida e utilidade, né? Você vai ter vida e você vai ser útil no corpo, independente qual é a tua função, né? O corpo que tem todos os membros não sofre nem fica incapacitado. Olha que tremendo, né? Não sofre e nem fica incapacitado. Para entender isso, é preciso crescer e se desenvolver espiritualmente. Você tem que ter vida com Deus. Sim, dá para ler a palavra de Deus em casa, mas na igreja aprendemos a compreendê-la corretamente. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus, né, irmão? Não vem de ler, vem de ouvir. O Espírito Santo vai jogar o fermento necessário no nosso coração para crescer, né? A fé pode ser como uma sementinha de mostarda, ela pode ser pequenininha, mas se você ouvir a palavra e pôr ela em prática, ela vai crescer que nem um pé de mostarda, né? Olha que maravilhoso, né? Que lindo, né? Olha, mas na igreja você aprende a compreender a vontade de Deus, a palavra, né? Corretamente. Ao desenvolver laços de amizades, ali recebemos ajuda em diversas áreas, principalmente na espiritual, o que vai nos levar de volta para casa, né? Louvado seja Deus. É frequentando a casa de Deus que ficamos mais íntimos dele. Você vai ter mais, né? E ali que recebemos o alimento para as nossas almas, que nos leva à maturidade espiritual. É assim buscando com excelência a servir de maneira correta o nosso Deus. Aleluia, né? Então você tem que se submeter, né, irmãos? Se sujeitar, né? Olha, a suportar as outras pessoas, os irmãos, né? As regras, né? A ovelha, ela chora, mas obedece. O lobo, ele sapateia, bate cabeça, o bode, né? Mas não obedece. Não se sujeita às regras. A ovelha, ela se sujeita. Então, há uma diferença muito grande entre o lobo e a ovelha, né? Você, cristão, entende a necessidade de ir à casa de Deus? Ou se você frequenta a igreja, sabe qual é o seu papel no reino de Deus? Você sabe qual é o seu papel? Né? Olha, e se a sua resposta é não, uma dessas perguntas, a única forma de mudar essa situação é envolver-se em uma igreja, né, irmãos? É se sujeitar à palavra de Deus, à vontade de Deus. Então, se você está fora, se você não frequenta, se você não tem compromisso, você já está errado, você já está em pecado. Quer dizer, é um motivo sério para você se arrepender, se consertar e fazer o que é certo da maneira certa, né? Se parte do corpo não é apenas assistir ao culto a Deus uma vez por semana, mas usar seu tempo e habilidades em favor dos irmãos, ao reino de Deus, né? Assim, seu culto particular em casa e a sua vivência no corpo de Cristo se completarão e você amadurecerá na fé. Aleluia. Você vai ter vida com Deus, né? O Espírito Santo vai nos lixar, né? Membro saudável do corpo de Cristo é aquele que faz a sua parte no reino de Deus. Você está saudável ou você está doente? Você está saudável, você está participando com o teu coração aberto, você está sendo útil,
Lá em Lucas fala assim, se nós fizermos somente aquilo que lhe é mandado, nós somos servos inúteis. Então você tem que se esforçar um pouco mais. Você tem que se esforçar para ser salvo, né? Que você queira isso, você tem que querer muito Deus, né? Amém? Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, Senhor, repreende, Deus, repreende a dureza de coração, repreende a obstinação para o erro, para o descaso, Senhor. Pai, repreende toda a frieza espiritual, toda a falta de compromisso. Meu Deus, que essas pessoas entendam qual é a tua boa e agradável, Senhor, vontade. Deus, Pai, o Senhor não quer que nenhum se perca. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam se achegar a Ti. Repreende o orgulho, repreende a soberba, repreende a exaltação humana. Oh, meu Deus, mas que a Tua igreja venha se sujeitar à Tua palavra, venha se sujeitar à Tua vontade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que a Tua igreja obedeça as regras, Senhor. Obedeça o Teu querer, Senhor. Pai, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.